Fala, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula nesse tempo de pandemia, tá? E como nós já havíamos combinado na última aula, a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo, beleza? E, dando prosseguimento, gente, nós vamos agora para a partezinha de lançamento vertical e queda livre, que é o fechamento do nosso conteúdo do módulo 1, do primeiro caderno, tá? Como vocês vão perceber, quando nós trabalhamos com o lançamento vertical e a queda livre, nada mais é do que uma continuação do movimento uniformemente variado. Então, as características são iguais, as equações são praticamente as mesmas, com uma pequena alteração que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é justamente colocar em prática aquilo que nós aprendemos aí inicialmente no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para a gente começar, vamos lá ao nosso slidezinho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, o que é o lançamento vertical e a queda livre? Bem, esse estudo começou muito atrás, e o primeiro personagem, possamos dizer assim, que tentou justamente justificar e explicar esse movimento foi Aristóteles, lá ainda por volta de aproximadamente 350 anos antes de Cristo. E o que é que Aristóteles ele defendia, gente? Ele defendia, na época, que os corpos mais pesados caíam mais rápido do que os corpos mais leves. Ou seja, quanto mais pesado fosse o corpo, maior seria justamente a sua velocidade de queda. Aristóteles, ele na época também, né, tentou justificar o movimento também dos corpos aí em linha reta, onde ele colocava que para existir esse movimento, obrigatoriamente deveria existir a ação de uma força atuando sobre o corpo. Nessa época, Aristóteles não falava nada em relação à resistência do ar. Então, não se colocava em prática ainda essa existência da resistência do ar, beleza? E quem foi o primeiro personagem realmente que vem justificar essa resistência do ar e, consequentemente, explicar o que nós temos hoje? Bem, o primeiro foi Galileu Galilei, gente. Galileu Galilei, ele é conhecido como o pai das ciências modernas. Por que o pai das ciências modernas? Porque foi Galileu quem introduziu o chamado método experimental. Tá? Então, Galileu ele foi o primeiro realmente a se preocupar com toda essa parte lógica, justamente em um determinado fenômeno, e explicar isso matematicamente e experimentalmente, e não apenas teoricamente, como fazia anteriormente outros cientistas. Galileu, gente, ele, quando trabalha em cima desse tópico, ele vem justificar que o que vai alterar o movimento de queda não é a massa dos objetos, e sim uma força que vai atuar sobre eles. É aí, então, que aparece em cena a resistência do ar. Okay? Então, quando Galileu coloca suas ideias, gente, então muda totalmente, tá bom, o conceito que a gente tem de movimento, até anteriormente ainda sendo utilizado o conceito de Aristóteles. Professor, e por que demorou tanto tempo as ideias de Aristóteles, né? Bem, lembrem-se, vocês já estudaram isso lá em História, que um forte influenciador em relação a esse tempo de permanência foi justamente a influência da Igreja Católica. Então, quando a Igreja entra como uma religião oficial do Império Romano, isso lá por volta do século II depois de Cristo, o que ocorre, gente? As ideias de Aristóteles, elas são justificadas. Então, elas são colocadas como ideias verdadeiras com o aval da Igreja. E o que ocorreu, então, com isso? Bem, com o passar do tempo, colocou-se que quem fosse contrário às ideias de Aristóteles, consequentemente, seria contrário à Igreja. Então, isso era considerado uma heresia. Então, vários cientistas, eles foram perseguidos justamente por ser contrários às ideias de Aristóteles, tá? É tanto que, assim, quando a gente trabalha com essa questão de movimento, algumas ideias de Aristóteles são ideias que a gente pode dizer assim, que elas têm uma certa lógica. Exemplo, é justamente essa dos corpos mais pesados caírem mais rápido que os mais leves. Com certeza, alguns de vocês aí concordariam com essa hipótese. Uma outra,
Só existe movimento se a gente, então, empurrar o objeto. Era uma outra ideia defendida por Aristóteles. Bem, e como vocês já estudaram esse ano, o que vai se contrapor a essa ideia é justamente as ideias defendidas por Galileu. Isso aonde? Na nossa primeira lei da Newton, também conhecida como a lei da inércia de Galileu, que vai colocar que agora, se não atuar nenhuma força sobre o objeto, esse objeto vai ficar eternamente em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então, lembrem-se que a lei da inércia ela foi desenvolvida não por Isaac Newton, e sim por Galileu Galilei. E da mesma forma que a inércia ela vai servir para justificar esse movimento em linha reta, Galileu também vem colocar essa questão da força para explicar os movimentos de queda dos corpos. Então, galerinha, quando a gente vai estudar esse movimento, então vai existir algumas características que vão ser, digamos assim, utilizadas praticamente em todas as questões. Quais serão? Primeiro, abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Então, está aí a ideiazinha que Galileu defendeu, tá bom? Justificando que vai alterar o movimento dos corpos não será mais o seu peso, e sim a força de resistência do ar. Então, gente, ó, nesse movimento, então algumas observações agora elas serão, olha, pertinentes em todas as questões. E, ó, guardem isso aí no cantinho da sua mente e do coração, porque a gente vai utilizar praticamente em todas as questões aí relacionadas a lançamento vertical, queda livre e, posteriormente, em lançamento horizontal e lançamento oblíquo, beleza? Primeira delas, a queda livre é o movimento de um objeto que se desloca livremente sob a influência da gravidade. Gente, quando estamos trabalhando, gente, com lançamento vertical e a queda livre, a única força que vai atuar sobre o objeto é justamente a força da gravidade, tá? Então, qualquer outra força a gente vai desprezar. Ou seja, um avião que ele está descendo com o motor ligado, então não pode ser considerado queda livre. Para ele ser considerado queda livre, ele teria que desligar o motor, de tal forma que a única força que estaria atuando sobre ele seria justamente a força da gravidade. Segundo ponto, desprezaremos sempre a ação da resistência do ar. Bem, como a única coisa que pode alterar o movimento é a resistência do ar, para facilitar os nossos cálculos, então sempre desprezaremos a resistência do ar. Tanto aqui, gente, como também lá na provinha do Enem, beleza? Se a gente despreza a resistência do ar, não significa dizer o quê? Que as massas dos corpos serão desprezíveis. Então, essa massa agora não vai mais influenciar na queda do corpo. Por quê? Porque, independente da massa, os corpos cairão ao mesmo tempo no chão. Quando o corpo for atirado para cima, ele atingirá a altura máxima quando sua velocidade final for nula. O que eu quero dizer com isso? Joguei um objeto para cima. A partir do momento, gente, esse objeto começar o seu movimento de subida, sua velocidade começa a reduzir, ele vai subindo até atingir justamente um ponto de altura máxima. Em que momento vai ser esse que ele atingirá esse ponto de altura máxima? Quando a sua velocidade final for zero, for nula. Então, ele atingirá a altura máxima quando a velocidade for nula. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Nesses dois últimos tópicos, gente, ele vai servir se ele sair e voltar ao mesmo ponto. Então, sair de um ponto X, joguei um objeto para cima, ele vai subir, vai descer e vai voltar para esse mesmo ponto X aqui de posição. Então, o tempo que ele vai gastar para subir será igual ao tempo que ele vai gastar para descer. Assim como a velocidade que ele vai sair é exatamente igual à velocidade que ele vai chegar ao mesmo ponto. Beleza? E é justamente isso aqui, ó, que vai nos mostrar essas características, ó. Então, ó, ele vai ser lançado, então o tempo de subida vai ser exatamente igual ao tempozinho de descida. Assim como a velocidade inicial dele vai ser igual à velocidade final que ele vai chegar ao mesmo ponto. Um outro ponto que a gente vai tocar aqui, gente, tem relação justamente à nossa aceleração. O que é que nós teremos? No movimento de subida, essa aceleração, ó, ela está desacelerando o objeto. Então, está havendo uma redução de velocidade. Então, se está havendo uma redução de velocidade, nós dizemos que esse movimento ele é
retardado. A aceleração da gravidade, então, será negativa. Já no movimento de descida, ó, está havendo justamente um aumento de velocidade. Então, significa dizer que essa gravidade será positiva. Consequentemente, o movimento será acelerado. Beleza? Então, gente, basicamente o que nós teremos vai ser isso aí, ó. Então, a resistência do ar retarda o movimento da folha e assim a folha e a pedra atingem o solo em tempos distintos. Então, o que vai alterar a queda dos objetos não mais vai ser a massa dos objetos, e sim a força de resistência do ar. Então, se a gente tem como retirar isso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Tirar essa resistência do ar, então significa dizer o quê? Que a folha e a pedra cairão exatamente ao mesmo tempo. Bem, essa aceleração da gravidade, gente, ela tem um valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que para facilitar os nossos cálculos, o que é que nós faremos? Vamos arredondar esse valorzinho para 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, isso aí a gente já vem trabalhando em outras questões, não é isso? Então a gente continua com essa mesma lógica. Então, sempre que a gente precisar da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. As equações, ó, elas serão as mesmas do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente só vai fazer algumas alteraçõezinhas. Que alteraçõezinhas são essas, gente? No lugar de aceleração, nós vamos colocar justamente o Gzinho de aceleração da gravidade. Percebam que são as mesmas equações, tá? Com alteraçãozinha somente, ó, da aceleração para a gravidade, e no lugar de distância agora, gente, como nós estamos trabalhando agora com um movimento na vertical, nós vamos chamar de altura, Hzinho de altura. Mas nada impede que você utilize ainda as letrinhas S e S0 para a posição inicial e posição final, beleza? Aqui a gente tem justamente uma demonstração, gente, dessa aplicação da queda livre, isso feito justamente pela missão Apollo 15, quando um astronauta ele vai lá para a Lua, tá? E vai demonstrar que os dois objetos cairão ao mesmo tempo. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Então vejam, gente, que com esse experimento, né, que foi feito justamente pelo astronauta David Scott, lá na Lua, Galileu com certeza estava correto aí em relação às suas ideias, tá? Aqui na Terra hoje, a gente já consegue provar que isso aí é verdadeiro. Eu vou mostrar a vocês agora com esse experimentozinho aqui que você pode fazer em casa, beleza? Então, gente, ó, eu tenho uma folha, tenho um livro, tá? Quem é que vai chegar primeiro no chão? Isso, por quê? Porque nós temos aqui a resistência do ar atuando. Então, quando eu solto os dois, ó, então, como já era de esperar, a folha vai chegar depois, porque a resistência do ar está atuando sobre ela. Agora, se nós pegarmos, ó, a folha e colocarmos aqui, ó, em cima do livro, o que vai acontecer? Vai criar uma região de vácuo, justamente no local onde a folha se encontra. E quando eu soltar agora, ó, então os dois cairão com a mesma velocidade, beleza? Então, foi provado também que justamente quem está fazendo com que o objeto caia com velocidade diferente não é o seu peso, e sim a resistência do ar. Então vamos lá, gente. Vamos para o nosso primeiro exemplinho, beleza? Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, ó, velocidade inicial, 50 metros por segundo. Despreza a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí a questão pede, primeiro,
escreva as funções horárias do movimento. Letra A. Gente, escrever as funções horárias é justamente escrever as duas funções, da velocidade e da posição, tá ok? Ela é bem semelhante àquelas questões que nós já havíamos feito já anteriormente, lá em sala de aula em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ó, primeiro vamos escrever a função horária da velocidade. Ó. V igual a V0. Aqui, ó, como o corpo foi lançado para cima, então a aceleração da gravidade negativa, tá ok? Então aqui, ó, não tem segredo, gente. É só você substituir, ó, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração da gravidade, beleza? Então, ó, velocidade inicial, 50, menos a aceleração da gravidade, que é 10, então 10t. Pronto. Então essa é a função horária da velocidade, tá bom? Então 50 menos 10t. E a da posição? Então, ó, vamos lá. Ó. H0 mais V0 vezes t menos gt ao quadrado dividido por 2. Aqui nesse caso, gente, ó, o que é que nós vamos substituir? Altura inicial, velocidade inicial e gravidade, beleza? Então, substituindo, ó, a altura inicial, como a questão não falou nada, então vamos supor que ele partiu da posição 0, tá bom? Então, h igual a 0. Velocidade inicial, como propõe a questão, 50t menos 10t ao quadrado dividido por 2. Ó. Vamos dar uma arrumada aqui, gente. H vai ser igual, então, a 50t menos 5t ao quadrado. Pronto. Então, essa daqui vai ser justamente a função horária da posição. Beleza? Então, toda vez que a questão pedir ó, as funções horárias, é você justamente escrever a função horária da velocidade e a função horária da posição, substituindo esses valores aí que nós já mostramos dentro da questão. Beleza? Letra B, ó, o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Pessoal, como nós já vimos nas características anteriores, o corpo, quando é lançado para cima, ele atinge a altura máxima quando a velocidade final é 0, ou seja, ele para. Joga o objeto para cima, ele começa a reduzir sua velocidade. No instante em que ele para, ele atinge a sua altura máxima. Então, ó, eu vou jogar dentro dessa expressãozinha aqui, ó, e eu vou achar o tempo justamente quando essa velocidade final for 0, tá bom? Então, vamos para cá. Ó. Então, ó, letra B, V é igual a 50 menos 10t. Então, ó, substituindo, quando é que ela atinge a altura máxima? Quando a velocidade final for 0. Então, 50 menos 10t. 10t é igual a 50. Então, t vai ser de 5 segundos, tá bom? Então, ele atinge a altura máxima no tempo igual a 5 segundos. Letra C, gente, a altura máxima. Então, ó, quando é que ele atingiu a altura máxima? No tempo de 5 segundos. Ó. Pego esse tempozinho agora e jogo aqui dentro ó, da função horária da posição. Tá ok? Então, ó, H vai ser igual a 50 vezes T. Aí quem é T, gente? 5 segundos. Então, 50 vezes 5 menos 5 vezes T ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. Pronto. Então, ó, H vai ser 250 menos 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 5, 125. Então, H vai ser de 125 metros. Letra D, gente. Em 6 segundos, contados a partir do instante do lançamento, qual é o espaço do móvel e o sentido do movimento? Beleza. O sentido do movimento, gente, tem como nós determinarmos, sem nem fazer o cálculo. Como? Apenas observando a questão. Percebam que nós achamos aí ó, que ele vai atingir essa altura máxima após 5 segundos. Se ele quer saber a posição no 6º segundo, gente, significa dizer que ele já está o quê? Descendo. Então, ó, ele gastou 5 para subir. Se ele quer saber 6 segundos, então significa dizer que ele fez o quê? Desceu 1 segundo. Então, ele já está com o sentido para baixo. Tá? E a posição? Não tem segredo. Pego os 6 segundos, gente, ó, e jogo aqui dentro novamente da função horária. Tá ok? Então, ó, letra D, mais uma vez, H vai ser igual a 50
vezes 6, menos 5 vezes 6 ao quadrado. Ó. É só resolver isso aí, tá bom? Então, H, 50 vezes 6, 300, menos 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 5 dá 180. Não é isso? Então, H vai ser igual a 120 metros. Então, o que isso quer dizer, gente? Presta atenção. Ó. Se a altura máxima atingida pelo objeto foi de 125 metros, ó, significa dizer que ele desceu o quê? 5 metros. Ó. Por isso que ele está na posição 120. Tá ok? Então, ó, ele subiu 125, desceu 5, então ele ficou na posição de 120 metros. Tá ok? E a última alternativa, ó, o instante e a velocidade escalar quando o móvel atingiu o solo, ou seja, quando ele voltou novamente para o chão, supondo que ele saiu do chão. Tá? Aí aqui o que é que a gente vai fazer, gente? Usar aquela última característicazinha que fala que os tempos de subida e descida, assim como as velocidades de subida e descida serão as mesmas, se eles voltarem para o mesmo patamar de altura. Tá ok? Então quer dizer o quê? Se ele gastou 5 segundos para subir, vai gastar 5 segundos para descer. Então o tempo total, 10 segundos. Já a velocidade, se ele saiu com 50 metros por segundo, ele volta com a mesma velocidade, ou seja, 50 metros por segundo. Beleza? Então, galerinha, um abraço, fiquem com Deus e vamos para a nossa aula agora, beleza? Tirar todas as dúvidas aí que porventura alguém tenha ficado, ok?